Just briefly, I was born in Northern Ireland. Grew up mostly in E England. vou me apresentar brevemente. Eu nasci no Reino Unido, estudei história irlandesa na Escócia, fui criado na Inglaterra, sou educador, museologista e nos últimos 5 anos eu fui a Gales como diretor do Museu Nacional. Eu morei nos 4 países do Reino Unido e na minha vida profissional, olhando para trás, eu sempre comecei com uma preocupação pela própria prática, tentando buscar soluções que pudesse aplicar no meu trabalho, ou seja, o trabalho de campo, nele buscar experiências para levá-las ao meu trabalho também na educação de museus na década dos anos 90. Há relatórios publicados pelo governo do Reino Unido que têm a ver com os museus e aprendizagem. Isso para mim era como uma luta interna que eu tinha para justificar o trabalho no museu. Eu vinha da área da educação. Então, foi um exercício, digamos, tentar fazer uma crítica e repensar por que é que isto era uma coisa válida quando os museus, com tanta frequência, são tão pobres, digamos, como instituições de aprendizagem. No início de 2000, eu pude ver que existiam argumentos muito fortes na pesquisa em museus. No Reino Unido, a prática da maior parte dos museus continuava sendo terrível. O problema aqui não estava ligado a argumentos racionais, mas oposição filosófica à aprendizagem em muitos museus. Isso não se modificou significativamente, mas deveria. Eu observei os raciocínios, deixei de lado tudo isso e comecei a observar os direitos humanos. Como base, eu tomei a Declaração Universal de Direitos Humanos, que o Reino Unido subscreveu. E entre os requisitos estava, como foi dito hoje, o requisito de que todos deviam poder participar na vida cultural da comunidade. Eu fui inspirado pelo trabalho de Henry Shue e dos trabalhadores americanos na área de direitos humanos. Então eu fiz desenvolvi um trabalho de novas terras para velhos, onde eu tentei explorar como podiam ser explorados os museus para a prática cultural. Voltando ao museu, nós tínhamos a possibilidade de financiamento privado para poder criar um novo centro educacional. E para mim, essa era a ocasião, pela primeira vez, de criar um espaço dentro de um museu que esperávamos que pudesse ser impulsionado por algum dos princípios que meus colegas e eu tínhamos estado explorando. Isso se tornou o centro, o foco mesmo da arte e adequação na arte para mim. Não era apenas uma tentativa de criar espaços que fossem respeitados e que respeitassem o público como aprendizes ou como educandos, mas deliberadamente foi construída uma crítica. Ou se construía a crítica própria dentro do DNA do museu, com a ambição de que devia ser acessível para o público. E a diferença dos princípios que a organização costumava apresentar. E também um desafio para os profissionais. Se nós somos silenciados quanto a como se focalizar no trabalho, podemos continuar criticando, debatendo e modificando através da ação, que por si mesma pode ocupar o lugar das palavras.
The V&A at that time was becoming an increasingly conservative organization. Para mim, o DNA Style, in my view, do museu nesse momento learning organization. era uma instituição que era cada vez mais hostil, que não se prestava à aprendizagem. Era uma organização de outras épocas. Para mim era muito importante poder transformar o espaço físico em algo que pudesse transmitir diversos valores, diferente dos que tinham dominado a segunda metade da primeira década do século XXI. Em 2010, eu vim. Sinto vergonha de que eu voltei a um país do qual eu conhecia muito pouco. Voltei para Gales, então. Most of them as their first language. A maior parte das pessoas aprendia o galês como segunda língua, não como primeira língua. Tinham sido perdidas as tradições do som, da música, uma tradição muito potente, Because it was often in the Welsh language, uma tradição da criatividade que está dentro da linguagem, da língua galesa. a place Não estava sendo explorada. on much stronger communitarian cooperative traditions. Esse local se construiu através das tradições cooperativas, comunitárias, muito mais que na Inglaterra. A place where Um lugar the public values onde os valores públicos different and the são significativamente diferentes from those in England. e culturalmente também diferentes dos existentes na Inglaterra. Eu não sabia nada de tudo isso, apesar de que tinha estado trabalhando Why was that? And part of a 100 milhas de distância de Londres. Um dos motivos we are so London dominated é que estamos tão dominados por Londres, tão dominados pela Inglaterra dentro do Reino Unido, and refugees. que, deixando de lado os imigrantes e os refugiados, Cultures and languages that date back as culturas e as línguas antigas, certainly the Celtic no caso de Gales, desapareceram. Por exemplo, those are almost invisible. em Gales há línguas que são faladas há 3.000 anos e são quase invisíveis. On network BBC radio Eu tinha ouvido a língua galesa quando era pequeno, na televisão, na mídia em geral, apesar de que a população falava essa língua. a very elite dominated Vivemos numa sociedade dominada pelas elites centrais. and I had to confront this realization Eu tive of my own que ignorance of this when I moved to enfrentar essa realidade que eu ignorava. Eu ignorava tudo isso quando eu cheguei a Gales. Eu tive que enfrentar a minha própria ignorância. Então, não deixe que o Reino Unido dê aulas a vocês sobre inclusão social. including me. Até para mim. So immediately there was the challenge of developing Imediatamente surgiu o desafio de desenvolver um museu. and we should be very grateful for this Heritage Lottery Fund funding, Deveríamos as well as money from the Welsh government. ser agradecidos por isso. Tivemos dinheiro do governo galês, recursos. Staff there. Eu tive fui afortunado porque a maior parte da equipe falava galês. Who are passionate about changing the way that the museum would work. Sentiam grande paixão por modificar o funcionamento do museu. Eles queriam The National Museum to critique que o Museu Nacional its own history. de Gales fizesse uma crítica da própria história. Celebrated how great Nós não queríamos ter um museu simplesmente de história, que celebrasse a história. Devemos ser mais maduros. positives in Wales's past. Devemos saber que há muitas coisas que não são positivas no passado, mas também devemos observar as coisas que foram. Sabemos que houve muita coisa positiva, mas também devemos ser conscientes de muitas coisas que são uma vergonha na história contemporânea. Então, eu queria dizer This 1984 miners' strike, the conflict between many of the industrial que durante a horrível greve dos mineiros em 84, nem todos os mineiros galeses se opunham a Margaret Thatcher. Nem todos estavam do mesmo lado. say and act as if that was the case. Esse é um conflito. True.
Na verdade, não é bom dizê-lo assim, mas é necessário enfrentar a verdade e deve ser submetido a debate público. Essas pessoas queriam entregar um museu onde a cooperação fosse o centro de todas as atividades e onde fosse explorada o que significa ser humano. E não apenas pensando com a cabeça, mas também pensando com o coração e com as mãos. Como vimos num dos exemplos na apresentação anterior ao almoço. Disso se trata fazer um museu que tenha um pensamento crítico. Em certo sentido, o que eu quero dizer vem do meu próprio choque cultural, por dizer assim. Por sair de Londres a 100 milhas e ir para Gales. Outro ponto é que, durante a minha estada, os orçamentos de financiamento público, que também devem ser solicitados pelo governo galês, nós temos trabalhado num contexto em que nos tiraram um pé financeiro devido a essas questões. Isso pode ser conhecido também na América Latina. Então, algo que me ocorreu foi: devemos lutar muito por ter público, pela área pública, quer seja o serviço público ou o conceito de espaço público também. Com todo o respeito pela ideia de que os museus devem existir para fora de suas paredes. Se nós perdemos o que está dentro das paredes, também perdemos algo de muito valor dentro desse espaço inclusivo e social. Os neoliberais jogavam fora todos os espaços públicos, não se interessavam, não respeitavam. Nós precisamos respeitar o público. É uma ideologia baseada em estar em toda parte e em nenhum lugar. As coisas negativas desaparecem. Não há interesse pelas comunidades e pelos indivíduos. Essa é uma ideologia que não observa o passado, que também não presta atenção ao futuro, só quer preservar seus próprios interesses. É o contrário do conceito público, essa doutrina ou ideologia. Acho que devemos contrarrestar, compensar e lutar pelo público, por aquilo que é compartilhado pelos seres humanos. Hoje se falou do conceito de sentido comum, senso comum. Eu quero acrescentar a tradição escocesa do sentido comum, que foi parte da ilustração escocesa no século XVIII, que afirma que a expertise do profissional deve ser disciplinada pela expertise do público. O público tem expertise que deve ser respeitada. E essa versão do sentido comum é uma disciplina muito potente para nós nos museus, nas nossas áreas, nas formas em que nós trabalhamos. E parte disso, não particularmente através da minha agência, mas dos meus colegas que têm um forte desejo de produzir cooperação e coprodução, eu espero que seja o que nós representamos. Também quero mencionar o elemento do financiamento público. Há um economista que publicou um livro que se chama O Estado Empreendedor. Quero perguntar quanta inovação foi produzida graças aos fundos públicos. E que inovação foi produzida pelo setor privado? Não estou me referindo aos iPhones e computadores que nós temos através da inovação privada. Devemos procurar outros tipos de inovação que somente são possíveis graças à participação da área pública, do setor público. Eu também tive que enfrentar a inclusão. Em Gales, há um dos maiores níveis de pobreza da Europa.
Isso realmente é importante reconhecê-lo. E tem os indicadores mais altos de pobreza do Reino Unido e cada vez são piores. Ao Museu Nacional, como Museu Nacional, nós podemos ficar lá olhando sem observar, sem ver a pobreza com maiúscula. Eu não penso que intelectualmente ou filosoficamente essa seja uma posição viável para o museu. Ficar em pé, observando, sem fazer nada. Se assumimos a responsabilidade como parte do nosso trabalho conjunto, isso deveria nos preparar, talvez não para modificar a pobreza, mas o impacto da pobreza. E também reescrever o nosso trabalho, revisar o nosso trabalho seriamente, porque não é fácil. Eu posso dizer, depois de 4 ou 5 anos de desenvolver esse trabalho em Gales, não é um trabalho fácil. E particularmente quando se quer fazê-lo em escala nacional, como é o que quer fazer o governo, apesar do antagonismo do governo do Reino Unido, é isso que está sendo feito em Gales, a área de políticas, desenvolvimento de políticas-chave. Nós acreditamos que é isso, moralmente, eticamente, o que o museu deve fazer. É uma tarefa difícil, plena de desafios. E vamos criar, ou é necessário criar novos postos de pesquisa para incluir questões de inclusão da pobreza e participação do público. Participação do setor público. Nós temos pelo menos 2 anos e eu, pessoalmente, estou convencido de que o financiamento que possamos ter ou não ter não vai impedir continuar com essa linha de pesquisa. As vozes dos grupos não dominantes é fundamental. Quem não participa, por que não participa? Acho que não pesquisamos o suficiente nessa área como para saber como podemos modificar isso. Em inglês, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha feito estudos que indiquem, com o passar do tempo, qual é o impacto da participação ou intervenção cultural. Em particular, o tipo de participação que tem impacto na hora das gerações. Ou empowerment, o empoderamento das pessoas. Há muito trabalho a ser feito aqui. Não estou aqui para dizer que eu tenho todas as respostas. O que estou dizendo aqui é que devemos fazê-lo. Estamos começando esse percurso. Esses grupos que são de fora, aqueles que estão excluídos, têm sua própria expertise, o próprio sentido comum e têm o seu entendimento de nós, sua compreensão e das culturas que nós representamos. E não acho que o museu que mereça ser chamado de tal, não penso que não possa incluir esses elementos de criatividade dos carenciados ou marginalizados. Então, afirmo que devemos enfrentar 2 elefantes. Um pode estar fora da sala e outro dentro da sala. O primeiro é que não devemos ser políticos. Eu reconheço plenamente o princípio de que não devemos apoiar um partido político, que em Gales é o partido dominante, laborista, ou os conservadores no Reino Unido, ou qualquer outro partido político. Acho que perdemos nosso direito a trabalhar em aquilo que fomos solicitados, tomando partido. Acho que devemos falar dos papéis, das ideologias e a sua influência. Isso é diferente, por isso deliberadamente eu falei da relação entre o neoliberalismo. Porque o neoliberalismo é a negação mesma do papel do museu como local de cultura, de pessoas, de comunidades, onde nós estamos. Não onde os neoliberais escolhem ou decidem que nós estejamos. Por isso, colocando sobre a mesa, ficando firmes e dizendo que devemos falar sobre isso. O neoliberalismo
está prejudicando muitos museus no mundo com suas práticas. Ouvimos o Antônio falar sobre o risco do seu museu. Eu diria que em Gales há grandes quantidades de museus locais que têm o risco de fechar porque os fundos públicos se reduzem rapidamente e os organismos locais não conseguem financiá-los. Vemos instituições que são antítese da ideologia neoliberal em todos os lugares e em lugar nenhum, onde tudo é devastado. Os museus são ancoragens para muitos integrantes da sociedade. Se nós perdemos muita coisa. Por exemplo, o Reino Unido já tem 150 anos construindo esse legado. Então, por que devemos deixá-lo desaparecer tão rapidamente? E quanto vai demorar a restaurá-lo? Precisamos a nossa literatura de políticas em museus. Há um romance de 1930 sobre uma ficção com base na experiência como curador na Rússia. E o stalinismo, e como o stalinismo o converteu num marginalizado. É uma história muito séria. É um romance escrito sem sangue. Precisamos da literatura sobre museus, mas também precisamos do debate. E não acredito que o debate esteja num momento maduro neste momento. O segundo elefante na sala é que o modelo anglo-europeu americano já foi. Pode ser que continue dominando, mas já não é adequado para os propósitos. No século XXI, a maior parte dos museus foram criados no século XIX com base em certos princípios que tinham mais finalidades educacionais que as que continuaram no século XX. Então, começaram com um modelo, mas se tornaram tão conservadores no âmbito social que estão prejudicando o setor. Foram concebidos de uma forma e evoluíram de outra maneira. Isso está tão impregnado da filosofia dos museus que faz parte da pedra fundacional dos próprios prédios. Então, precisamos de uma nova filosofia dos museus. Precisamos de uma perspectiva, de uma tese radical dos museus. Um movimento, argumentos, crenças. E se você se baseia naquilo que está representando o Museu Britânico, Tate Gallery, a minha própria instituição, se nós nos baseamos só nesse modelo de casos estáticos, finalmente estaremos destinados ao fracasso e não vamos ter o apoio que precisamos dos âmbitos que nós estamos precisando. E um dos motivos pelos quais eu estou aqui é não para falar disso. Estou muito agradecido pela oportunidade, mas o que eu vim fazer foi ouvir os novos modelos que estão surgindo, para ver e ouvir, e quero aprender dos outros palestrantes. E acho que é algo das gerações. A minha geração vai desaparecer em breve. Uma das coisas que eu estou observando nessa conferência é todas as novidades e os problemas. Vocês devem fazer as coisas melhor do que nós, devem fazer esse trabalho. Eu gostaria de facilitar um pouco o caminho, mas no final das contas, as novas gerações serão as que vão avançar. E no século XXI, se vocês questionam o que nós estamos fazendo, questionam as instituições, essa pedra, esses obstáculos não deveriam existir. Todos os museus devem ser museus comunitários. Isso deve estar nos próprios alicerces dos museus. Sem importar até que ponto forem fortes os muros, belos ou não, os prédios, sem importar se estão bem ou mal gerenciados, se os museus não são comunitários, tudo isso não tem importância. O sentido de museu comunitário que eu coloquei aqui. Devemos encontrar as respostas nos museus, mas não busquem no museu tradicional, porque os museus tradicionais não têm as respostas. Sabemos que estão trabalhando coisas diferentes. As instituições
são o velho. O novo é algo diferente. O novo é o que nós ouvimos dizer a outras pessoas que estiveram hoje de manhã falando. Há diferentes formas de trabalhar que são mais humanas, estão mais focadas nas pessoas. Para mim, esse é o segundo grande elefante. Nós mesmos somos parte do problema, devemos reconhecê-lo e modificá-lo. Para concluir, meu desafio frente a vocês e para mim também é o que é a nova museologia radical, que características tem. Eu penso que deveria estar focado nas pessoas da comunidade com base na implementação dos direitos humanos através da ação para aprender a pensar, a criar, a refletir, a desenvolver-se na democracia cultural, a participação e, o que é mais importante, a cultura própria, fundado na justiça social e permitir às pessoas moldar a cultura e não somente experimentá-la, e ter o espaço público para fazer tudo isso. Acho que nesta conferência nós temos uma oportunidade fundamental para que se ouçam as novas vozes e as novas metodologias. Através desse processo de mudança, vamos ter mais impulso. Muito obrigada. Me disseram que há tempo para perguntas. Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Ou se vocês quiserem me criticar ou me atacar. Tudo bem, eu gosto do diálogo e o pensamento crítico, então devo deixar que permitir, né, que as minhas ideias sejam criticadas. Pois é, acho que os Estados Unidos devem ser culpados, né? Eu também concordo com o pensamento de muitas pessoas. Não consigo ver. Quando o senhor falava sobre o museu com pensamento crítico, que pudesse deixar de lado os mitos e falar da própria história de maneira crítica. O que aconteceu quando você mudou o seu museu? O que aconteceu com as reações das pessoas? E também das diferentes partes interessadas, porque temos a comunidade, também os interesses, a questão do financiamento, dos recursos, uma coisa de que todos precisamos, né? Contar com um museu crítico. Mas o que aconteceu? E o que aconteceu com os trabalhadores do museu? Eu entendi a pergunta. Eu devo falar em linhas gerais, mais do que em termos particulares. Uma das primeiras coisas que eu perguntei quando cheguei, digamos, quando eu me sumei a esse projeto, é para quem era o projeto? E um dos meus colegas respondeu para mim: é para os curadores do British Museum, o Museu Britânico. Eu acho que ele estava brincando comigo. Bom, então, aí é que a ideia de que eu entendo que os curadores do Museu Britânico são os melhores experientes, mais especializados. Portanto, o que nós fazemos deve ser reconhecido por eles como um trabalho de qualidade. Então, há certa questão de respeito. E uma coisa que não se disse, e muito importante, certamente, não foi mencionado para quem era. Passamos por uma mudança muito dolorosa. Vou ser sincero com vocês. Há greves no museu, atualmente, sobre mudanças, termos e condições do pessoal, dos trabalhadores. E também estamos passando por uma reestruturação importante, na qual foram definidas as funções dos empregados, e o pessoal profissional ele teve que solicitar novamente o trabalho, ou seja, se candidatar novamente. E esse foi apenas o início do processo. Houve uma reformulação dos postos, e como houve uma redução dos orçamentos, tivemos que tomar algumas medidas. Essa foi uma. E o mais importante, com relação ao que foi feito pela direção geral, é que esse pessoal tão criativo, posso mencionar alguns, porque eles merecem. Thomas Sush, por exemplo,
o de História Social e Arqueologia, o Sr. Williams, chefe de aprendizagem. Essas pessoas, nas suas mentes, mãos e corações, eles tinham a ideia, digamos, uma noção diferente sobre o museu. Isso levaram na prática e convidaram as outras pessoas a participarem. Foram falar com as entidades de beneficência, pessoas que sem teto, também pessoas, organizações dos gays, organizações com AIDS, e a cada vez mais há pessoas do quadro do museu que estão usando essas metodologias. Há 7 museus, onde eu trabalho é um desses museus, mas o que eu quero dizer é que a cada vez mais o quadro, ou seja, de pessoal, estão utilizando esse conceito de ingressar às comunidades e estabelecendo um diálogo sobre o que se mostra, o que se exibe, né? Se usou a evidência da coleção para uma história de detetives, por exemplo. Não é uma maneira muito criativa de tornar as coisas mais compreensíveis para as pessoas. Devemos permitir que as pessoas sejam criativas, isso é o mais importante. Porém, é uma coisa difícil, eu não vou negar. Eu dediquei muito tempo na luta, né, para conseguir os recursos, enfrentando muitos desafios. Se não há mais perguntas, agradeço a sua presença. Aqui temos mais uma. Thank you. Mr. Anderson, I come from Peru, where Eu sou do Peru, Sr. Anderson, issues regarding collections. onde há muitos problemas com relação às coleções históricas, arqueológicas. Portanto, a minha pergunta tem a ver com essa questão. With community and really Trabalhar com a turning the museum into a comunidade community museum e tornar o museu num museu de comunidade para mudar a vida das pessoas. Quais os impactos que o senhor observou com relação à conservação das coleções e à renovação dessas coleções? Houve muito movimento. Olha, eu não tive tempo, né, de mencionar, mas o meu museu é um museu de história social e as coleções foram doadas. Os objetos e o prédio, né, foram doados por pessoas que moram na região de Gales. Nos 60 anos de existência do museu, ele tentou manter uma conexão com essas comunidades que foram as doadoras. Talvez daqui a 2 a 3 anos vocês possam visitar o museu e falar então com a pessoa que está fazendo o trabalho. Agora há trabalho em andamento, digamos, quanto à relação com essas comunidades. O resultado para a gente, com relação a essas mudanças, é reenergizar o processo de participação das comunidades nesse tipo de decisões, a ponto tal em que as vagas dos postos estão sendo também analisadas por parte dessas pessoas que fazem parte dessas organizações de beneficência às comunidades, ou seja, há uma inclusão da voz desses grupos neste processo de seleção também. Às vezes, eles fazem parte dos painéis de seleção, dos grupos. Então, estamos repensando a nossa política de coleções e vão se passar mais 2 anos para até concluir o processo. O objetivo, voltando à questão da necessidade, qual é a necessidade, né? O fato de repensar as necessidades da organização. O que está precisando o Gales e a comunidade vai fazer parte dessa pergunta e essa resposta. Bom, muito obrigado.